o trabalho, né? Ele ocupa um espaço gigantesco na vida da gente. Define rotina, carreira, às vezes até define quem a gente é. Totalmente. E assim, acho que todo mundo já passou por algum perrengue no trabalho. Um chefe difícil, prazo impossível, uma negociação de salário meio tensa. Sim, faz parte. Mas a nossa conversa hoje é sobre quando esse perrengue cruza uma linha bem séria. A gente quer investigar o seguinte: onde é que um conflito de trabalho deixa de ser um problema, sei lá, pro RH e vira caso de polícia? Essa é a pergunta de ouro, né? E a resposta, curiosamente, está num lugar que pouca gente olha: o Código Penal. Exato. A gente vai mergulhar hoje nos artigos 197 a 207, que falam dos crimes contra a organização do trabalho. E o que eles fazem, no fundo, é justamente desenhar essa linha no chão. Ah, boa. Eles mostram quais condutas são mas tão graves, que não ameaçam só um empregado ou uma empresa. Elas ameaçam o equilíbrio do sistema todo. Então a nossa missão hoje é essa, é encontrar essa linha. E para começar, parece que o ponto de partida de tudo é a liberdade da pessoa, né? O código começa protegendo o indivíduo. Exatamente. O alicerce de tudo é o direito de escolha. Olha só, o artigo 197, ele fala em atentado contra a liberdade de trabalho. O que seria isso na prática? É usar de violência ou de uma ameaça grave, sabe? Tipo, se você não fizer isso, algo muito ruim vai te acontecer. Para forçar alguém a aceitar um emprego, ou a largar um emprego, ou até a participar ou não de uma greve. Ah, então não importa se é para forçar a pessoa a trabalhar ou a parar de trabalhar. Não importa. O crime é tirar a escolha dela. Exato, é a coação. E essa ideia se expande, né? Os artigos seguintes, o 198 e o 199, eles criam tipo um bloco de proteção em volta dessa liberdade. Como se um bloco. Imagina um cenário. O dono de uma empresa chega para um funcionário novo e fala: olha, que você não pode se filiar ao sindicato, tá? Se eu souber, tá na rua e eu garanto que você não arruma mais emprego por aqui. Nossa. Isso, por si só, já é um crime, o do artigo 199, que protege a liberdade de associação. Entendi. Aí ele continua: e tem greve semana que vem. Se você parar, já sabe. Pronto, mais um crime, o do 197, que a gente acabou de ver. Certo. E para fechar, ele joga um contrato na mesa e diz: assina aqui agora, sem ler. Forçar a assinar um contrato sob ameaça? Crime do artigo 198. Numa conversa só ele cometeu um combo de atentados contra a liberdade. Fica muito claro com esse exemplo. Mas, peraí, na prática, a gente sabe que existe pressão no ambiente de trabalho. Sim, claro. Pressão do chefe, dos colegas para aderir a um movimento. Onde que a lei traça a linha entre uma pressão, que faz parte do jogo, e essa grave ameaça que vira crime? Ótima pergunta. A grave ameaça não é um simples puxão de orelha, sabe? A empresa não vê com bons olhos. A ameaça precisa ser séria, plausível, capaz de intimidar a pessoa de verdade. De paralisar a pessoa. Isso, de paralisar a vontade dela. É a promessa de um mal injusto e grave. Uma ameaça de agressão, de demissão ilegal, de prejudicar a família. É quando a persuasão vira intimidação. A lei criminaliza coação, que é quando a pressão sufoca a liberdade. Entendi. A proteção do indivíduo tá clara. Mas o trabalho é feito de grupos, de movimentos. E aí a coisa complica, né? Porque o direito de um grupo, numa greve, pode bater de frente com o direito de outro, ou da sociedade inteira. E como a lei lida com essa tensão toda? É uma distinção muito cuidadosa, porque greve é um direito constitucional, certo? Sim. Então, quando é que esse direito vira um crime previsto no Código Penal? Qual é o gatilho? O gatilho é a violência. O artigo 200 é muito claro. O crime não é participar da paralisação. O crime é, durante a paralisação, usar de violência contra pessoas ou, sei lá, danificar equipamentos, máquinas. O direito de protesto acaba onde a violência começa. A lei separa o protesto da desordem. E tem um detalhe curioso no texto, né? Um parágrafo único que diz que para ser abandono coletivo precisa ter pelo menos
3 empregados. Por que essa especificidade de 3? Esse é um detalhe mais técnico para diferenciar um ato individual de um movimento com mais corpo, mais coletivo. Mas a lógica principal é essa. Paralisação pacífica é direito. Com violência é crime. E a gravidade desse crime aumenta conforme o impacto na sociedade, imagino? É aí que entram os serviços essenciais. O artigo 201 fala em paralisação de trabalho de interesse coletivo. Exato. Uma coisa é parar uma fábrica de sapatos. Outra, bem diferente, é parar o transporte público, o fornecimento de energia, o atendimento no hospital. O impacto é outro. Completamente. O artigo 201 pune quem participa de uma paralisação que interrompe uma obra pública ou um serviço essencial. A pena aqui já sobe, vai para detenção de 6 meses a 2 anos. Mas, ao punir com mais rigor a greve em serviços essenciais, a lei não acaba, de certa forma, enfraquecendo justamente os trabalhadores que talvez tenham o maior poder de barganha? Não é um paradoxo? É um dos debates mais clássicos do direito do trabalho. A lei está fazendo uma ponderação de valores. Certo. De um lado, o direito de greve de um grupo. Do outro, o direito da coletividade de ter acesso a serviços que são fundamentais para a vida, para a saúde. A lei não proíbe a greve, mas impõe limites mais rígidos, sinalizando que o prejuízo para a sociedade é visto como mais grave. E essa escala de gravidade ainda sobe mais um degrau, né? Sobe, aí a gente chega na sabotagem. Que é o artigo 202, de invasão de estabelecimento e sabotagem. Isso. Aqui o cenário é outro. Não é só cruzar os braços, é invadir uma fábrica para impedir ativamente que outros trabalhem ou, pior ainda, destruir máquinas, danificar matéria-prima. O objetivo aí não é mais só protestar. Não, é causar um prejuízo material direto, paralisar a capacidade produtiva da empresa. E aqui a punição muda de patamar, né? O texto fala em reclusão. Qual é a diferença prática disso? A diferença é enorme e mostra como a lei vê a gravidade do ato. Detenção é para crimes considerados mais leves, e o cumprimento da pena pode começar em regimes mais brandos, tipo semiaberto. Certo. Reclusão é para os crimes mais graves. A regra é começar em regime fechado. Ao mudar a palavra, o legislador está dizendo: olha, até aqui a gente estava falando de conflitos. Agora estamos falando de um ataque deliberado à propriedade. Isso é outra história, muito mais séria. Até agora a gente falou de crimes, digamos, barulhentos, ameaça, violência, invasão. Mas e a coação silenciosa? Aquela que acontece com uma caneta, uma dívida, um documento na gaveta? Esses são, em muitos aspectos, os crimes mais cruéis, porque eles visam anular a pessoa. O artigo 203, frustração de direito assegurado por lei trabalhista, é o coração dessa discussão. Ele descreve situações que são a cara do que a gente chama hoje de trabalho análogo à escravidão. Os exemplos que a fonte dá são chocantes mesmo. Obrigar o empregado a comprar no armazém do patrão, o famoso barracão, endividando a pessoa a ponto de ela nunca conseguir ir embora. Ou outro exemplo, reter os documentos pessoais de alguém para impedir que a pessoa peça demissão. Nossa. É o cerceamento da liberdade na sua forma mais pura. A pessoa está fisicamente livre, mas legalmente presa àquele lugar, àquela exploração. E isso não acontece só numa fazenda isolada, não. Imagino que não. Pensa em um empregador que retém o passaporte de um trabalhador imigrante na cidade. A lógica é a mesma. Tirar da pessoa a capacidade de dizer, chega, eu vou embora. É pesado pensar que, hoje em dia, a gente ainda precisa de uma lei para combater a prática de prender alguém por dívidas. Mostra o quanto isso é persistente. Sim, e a lei reconhece que algumas pessoas são alvos mais fáceis. O mesmo artigo 203 aumenta a pena se a vítima for menor de idade, idosa, gestante, indígena ou pessoa com deficiência. Ah, interessante. É o princípio da proteção reforçada. A lei entende que a mesma maldade tem um impacto muito mais devastador nesses grupos. E essa lógica de explorar os mais vulneráveis parece que conecta com outros crimes, como o de aliciamento de trabalhadores. Sem dúvida. Fazem parte do mesmo processo. O artigo 203 fala em como prender alguém no trabalho. Já os artigos 206 e 207 falam sobre como levar alguém para essa armadilha. O aliciamento é o começo de tudo. É o começo da exploração. O 207, por exemplo,
Trata de recrutar trabalhadores numa região pobre, com promessas de um ótimo emprego em outro estado, numa grande obra, por exemplo. E o crime acontece quando a promessa é falsa, claro. Não só isso. O texto é bem detalhado. O crime ocorre se o recrutamento for feito com fraude, com promessas enganosas. Certo. Ocorre também se o aliciador cobrar qualquer valor do trabalhador pela viagem. E um ponto fundamental, se ele não garantir as condições para o trabalhador poder voltar para casa. A pessoa é levada para um lugar desconhecido, a milhares de quilômetros de casa. Chegando lá, o trabalho é péssimo e ela não tem como voltar. Fica completamente refém. É uma estratégia para criar ilhas de exploração. Você tira a pessoa da rede de apoio dela, isola e a torna dependente do explorador. Exatamente. Veja como as peças se encaixam. O 207 criminaliza o ato de levar a pessoa para a armadilha. E o 203 criminaliza as ferramentas usadas para mantê-la presa lá, como a servidão por dívida. Juntos, eles formam uma barreira contra o ciclo completo do trabalho análogo à escravidão. Ok, então já cobrimos violência, coação, fraude. Para fechar o nosso mapa, as fontes trazem os artigos que parecem mais burocráticos, mas que fecham algumas brechas, né? Sim, eles servem para garantir a autoridade das regras do jogo. O artigo 205, por exemplo, pune o exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Que nome complicado. Parece, mas é simples. Se um órgão do governo suspende a licença de um médico, ou se a vigilância sanitária interdita um restaurante e o dono ignora a ordem e continua trabalhando, isso não é só uma desobediência, é um crime. Porque diz respeito às regras que garantem a segurança daquela atividade para todo mundo. Perfeito. E na mesma linha tem um artigo 204 que fala da frustração de leis sobre a nacionalização do trabalho. É um artigo mais antigo que punia quem usava fraude para burlar leis que exigiam uma proporção de empregados brasileiros. Entendi. Hoje é menos aplicado, mas a ideia era proteger a estrutura do emprego nacional. Então, depois dessa jornada toda, encontramos a tal linha no chão. A que separa o conflito do crime. O que tudo isso significa no fim? Acho que sim. Se a gente olhar de cima, a imagem que aparece é bem clara. A gente começou com a liberdade de uma única pessoa dizer sim ou não. Isso. Passamos pela tensão entre o protesto de um grupo e o direito da sociedade. Mergulhamos na crueldade da fraude, que prende os mais frágeis, e terminamos vendo como até desrespeitar uma ordem administrativa quebra a harmonia do sistema. A imagem que fica para mim é que a lei protege coisas diferentes em cada artigo. A liberdade, a ordem pública, a dignidade. Sim, mas se a gente conectar todos esses pontos, o que o Código Penal está protegendo é uma única coisa: a organização do trabalho como um sistema. Como um sistema. Pensa nas relações de trabalho como um grande jogo de tabuleiro. As negociações, os contratos, a justiça do trabalho são as regras normais do jogo. Certo. O que esses crimes fazem não é só trapacear, é como um jogador que vira o tabuleiro no chão, rasga as regras e diz: agora o jogo é meu. A lei penal entra para punir quem tenta destruir o jogo em si. Ela protege a confiança de que o jogo vai ser jogado de forma livre, digna e justa. Essa análise toda nos deixa com uma provocação final. A nossa conversa foi baseada em leis que, mesmo atualizadas, nasceram num mundo de trabalho bem mais tradicional. A fábrica, a fazenda, o escritório. Fica a pergunta para refletir. Como esses crimes, especialmente o de aliciamento e o de frustração de direitos, se aplicam no mundo do trabalho digital de hoje? Pensemos nos trabalhadores de aplicativos, nas plataformas remotas. O texto da lei fala em levar alguém para outro lugar, em reter um documento físico. Mas, de que forma o espírito dessas leis pode ser invocado para enfrentar as novas formas de controle e exploração que os legisladores originais nunca sequer imaginaram?